Fala pessoal, tá começando o quarto episódio do Visioncast. E hoje, no nosso bate-papo, a gente vai falar sobre carreira corporativa jurídica e o futuro da advocacia. Eu trouxe aqui para esse bate-papo o Thiago, que é vice-presidente jurídico da Rimini Street, uma multinacional de tecnologia. Thiago, muito obrigado pela participação, pelo aceite do nosso convite. Estou muito honrado em ter você aqui hoje. Obrigado, Alan. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar. Assisti os podcasts anteriores, então estou ansioso para a gente compartilhar mais aqui. Ah, com certeza. E, bom, se você está começando sua carreira agora, ou você já está ali pensando numa fase de transição, fica até o final, que eu tenho certeza que você vai colher muita dica boa aqui hoje. Tava conversando com o Thiago, né, Thiago? A gente tem uma coincidência, estamos ali no mesmo prédio e torcemos para o mesmo time. E raramente a gente encontra alguém com as características parecidas, assim, até forma de pensar e tal. E a gente, no último bate-papo, nosso time tinha jogado no dia anterior, resultado ruim. E hoje a gente está aqui, resultado bom no jogo de ontem. Falei, cara, é uma coincidência. Foi uma raridade aquele dia, o resultado ruim, né? Raridade, com certeza. Nosso time decepciona, né? Pouco sofremos com ele. Bom, Thiago, quando a gente fala, acho que de carreira jurídica, queria começar por esse ponto, porque eu acho que talvez tem muita gente com muita dúvida sobre isso. Você representa um percentual que eu colocaria ali raríssimo de profissionais que estão dentro do universo jurídico, são advogados e conseguem galgar um cargo de vice-presidência jurídica numa multinacional, lidando aí com a América inteira. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, primeiro da sua história. Você escolheu o direito, você tinha alguém na família que te induziu? Como que foi esse começo? Tá. Bom, no colegial eu não tinha nenhuma convicção do que eu queria fazer, né? Eu saí do colegial com 17 anos, muito novo para escolher uma carreira. Pensei em publicidade, algo ligado a marketing no começo, depois jornalismo, né? Eu queria trabalhar com duas coisas que eu adorava e ainda gosto, futebol e política. E o terceiro ponto seria direito, né? Eram essas três carreiras que eu tinha em mente. Meu pai era advogado, então essa seria uma carreira mais natural do que as outras. Tinha um exemplo em casa ali. Eu não tinha ninguém da família, nem jornalista, nem publicitário, né? E até o final, até os 44 do segundo tempo lá de escolher, né? Na época era um xizinho que você colocava colocar o X no papel. No formulário do vestibular. Até ali eu estava em dúvida ainda, se seria jornalismo ou se seria direito, né? E uma decisão não muito racional, não muito pensada. Claro, eu vinha pensando, mas fui pelo direito, né? E ainda bem, porque hoje eu me sinto muito, muito realizado. Entrei no direito com 17 anos também, muito imaturo ainda, né? E fiz o primeiro semestre, matérias muito densas, não jurídicas, né? E não gostei do primeiro semestre. Sociologia, filosofia, assim, história do direito, teologia na PUC, né? Então tem várias matérias não jurídicas. E aí eu conversei com meu pai, que era advogado, e ele falou, não, vamos fazer estágio. Faz estágio comigo já no segundo semestre agora, do curso, do primeiro ano, né? E vamos ver se você gosta. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque comecei a estagiar, na prática. Vi a prática da advocacia, né? E decidi que queria continuar. E já no segundo ano, melhora muito, para quem gosta de matérias jurídicas e mais prática, melhora muito o curso. Então comecei a gostar do curso também, comecei a estudar. Daí, no terceiro ano, mais para o final do terceiro ano, eu tinha um amigo de colégio, Glauber, hoje ele é defensor público, inclusive. Ele era estagiário da Bayer. Tá. E ele me chamou para participar do processo seletivo ali. Participei e entrei. Ah, legal. E então ali você já saiu saí do mundo do escritório para começar a entrar no mundo corporativo. Isso, muito mais generalista. Entendi. Né? E então você acha que assim, até para o pessoal já notar a primeira dica aí que foi rápida, começou a faculdade, estágio. Não sei se seria isso, né? Porque hoje eu acho que tem faculdades até, algumas de período integral, né? E eu acho que se eu não tivesse feito o estágio, talvez eu tivesse me dedicado mais à teoria jurídica. Né? Talvez. Entendi. Não dá para saber. Entendi. Né? Talvez pudesse ser. No meu caso foi útil. Carreira mais acadêmica, digamos assim. No meu caso foi útil, acelerou muito. Né? A experiência que eu tinha ao me formar já era de 4 anos e meio de trabalho. Porque estágio na época era
8 horas, e às É vezes, verdade. no escritório não, Não mas na tinha lei de Baia já estágio, tinha né? M&A, tinha outros casos que a gente fazia longas horas. Então foi uma Aham, experiência intensa mesmo. Eu fiquei na legal. Baia por 4 anos, estágio e depois, quase 4 anos, né? Estágio e depois como efetivo. Aham. E aí, desde então, são quase 30 anos em empresas, né? Bayer, Eurofarma, Syngenta, MSD e agora Rimini Street desde de 2020. Legal. Então você não chegou a voltar para escritório? Voltei por 1 ano e meio depois, um breve Uhum. período, no escritório de contencioso civil, Uhum. mas ali que eu vi que eu queria voltar para a empresa. Tanto que eu saí do escritório para ganhar Ah, menos, para ganhar menos na Eurofarma, para aham, voltar para uma empresa. Então entendi. eu dei uma recuada porque ali eu vi que eu precisava voltar para a empresa. Entendi. Então, na faculdade, ali nesse período que você sai do escritório e vai para a Bayer, você já entendeu que a carreira corporativa jurídica ali era uma possibilidade para Sim, você. sim, sim. Por Entendi. acaso, tá? Não foi nada pensado, mas foi por acaso. Entendi. Quando você começa a faculdade, então você não tinha esse direcionamento, ah, quero ser um advogado Não, corporativo. Você não. teve a experiência, apareceu a oportunidade, gostou e falou, É, cara, o que que eu vou seguir? Eu acho que, assim, se eu for o certo, a resposta bonita seria, eu tinha um plano, né, Aham, de longo prazo com milestones que eu ia, né, cumprindo e ia avançando. aham. Nada disso, né? Sei. Infelizmente, a minha carreira foi bem tomando decisões que eu via o curto prazo, o prazo seguinte, Uhum, nada preparado para longo prazo, né? E por acaso deu certo, né? uhum. Graças a Deus deu certo, mas eu não sei se tem como a pessoa tão nova fazer um plano de longo prazo também, né? Também Mas no meu caso foi isso, né? Fui mudando e fazendo alterações e a carreira foi sempre uma progressão lenta e gradual, Uhum. né? Salvo alguns pontos em que teve alguns saltinhos de carreira, mas normalmente é uma carreira lenta e gradual Mais constante, e né? constante. Constante. É, Eu acho que esse é um ponto fundamental mesmo, porque às vezes a gente fica mirando num objetivo, querendo alguma coisa, e tem um monte de oportunidade passando do sim, nosso lado, é isso mesmo. na nossa frente, a gente não enxerga porque a gente está focado em algo que. Não que a gente não deva seguir os nossos objetivos e tal, mas às vezes dá uma olhadinha pro lado, né? E não, e Tem uma desde coisa boa o, ali. algo que ajudou também, eu acho, desde os 18, quando eu comecei o estágio, até os 30 anos, mais ou menos, Uhum. eu tive posições bem operacionais, né? Uhum. Então, eu fui adquirindo muita experiência, né, a mão na massa mesmo, De base. e eu acho que eu pude ver, ter uma ideia de como os meus subordinados, futuros subordinados, trabalhavam, né? Eu acho que isso foi muito bom. Primeiro, para alocação de tarefas, né? Eu sei Uhum. quanto uma pessoa aguenta, entre aspas, né? Aham. Ou deve receber de Teve a trabalho. experiência da mão na massa, né, de Isso. fazer aquilo. E evita injustiça também, porque tem atividades jurídicas que dão mais exposição que outras, principalmente em empresa. Uhum. E você tendo a noção, tendo feito tudo, tendo a noção do que cada subordinado seu faz, eu acho que o julgamento é mais justo que você faz É do que verdade. para aquelas atividades que não aparecem tanto, mas Sim. que são essenciais para a empresa rodar, para a Faz operação da total empresa. sentido. Total Então, acho que sentido. tem algo assim também que você tem que ir galgando os degraus com calma e Uhum. fazendo e cumprindo cada etapa, né, da carreira. É o que tá ali para ser feito, né? É isso mesmo. Perfeito. E a parte da. A sua parte acadêmica também é fantástica. Você acha que tem uma diferença, pensando de maneira acadêmica, pro advogado, que ele vai seguir uma carreira corporativa, para um advogado que quer uma especialização técnica para entrar num escritório que é referência? Ou você acha que em determinado momento essa parte acadêmica é a mesma? Acho que é a mesma. Acho que numa empresa a necessidade de ser especializado é menor, né? Uhum, Numa empresa a gente tem que, na verdade, ser o generalista, né? uhum, Saber a quem recorrer, saber navegar em todos os temas primeiro, né? aham. Não, você tem que, em qualquer matéria do direito, você tem que saber navegar, saber onde buscar, usar os conceitos jurídicos, linkar conceitos de diferentes ramos do direito, né? Eu acho que isso é essencial. Eu lembro em empresas anteriores, hoje o meu dia a dia é mais restrito em termos de ramos do direito, Uhum. mas nas outras empresas anteriores, eu lembro que eu saía alguns dias do escritório e eu falava, hoje eu vi todos os ramos do direito, né? Num dia só, Passei por né? todos. Eu Não saí de são uma reunião poucos. sobre trabalhista, entrei numa de M&A, entrei numa tributário. Então, nesse ponto, você não consegue, não deve se especializar tanto,
em uma Impossível, né? matéria, né? Você pode até ser especializado, mas você tem que Uhum. tem que saber navegar em todas as discussões, não se perder em nenhuma discussão, né? E saber, como eu disse, né? Conectar os diferentes temas e conceitos e saber a quem recorrer no momento certo, né? Perfeito. Eu acho que eu tive algumas oportunidades também de trabalhar em jurídico interno. Eu acho que você fica muito na posição assim do clínico geral. Sim, Seu cliente interno chega ali com uma dor de cabeça, você vai dar uma aspirina, ó, isso vai amenizar agora, é isso mas você mesmo. precisa fazer exame. Você vai precisar fazer consulta Faz para sentido, entender a fundo o faz que que essa sentido. dor de cabeça tá vindo aí. Aí eu acho que para o advogado de empresa, eu acho que tem que saber um básico, não só para o advogado de empresa, acho que no escritório também. Uhum. Saber o básico, e principalmente no futuro, né? Básico de finanças e economia, Hum. para poder conseguir conectar o tema jurídico com a atividade empresarial, com o dia Uhum. a dia do executivo ou do gestor, não jurídico, né? É porque com as outras áreas da empresa você não vai falar jurídico. Não, Você vai precisar não. Você falar tem que do ser um tradutor. negócio, né? Tem que ser um tradutor da área de jurídico para linguagem de negócio, né? Aham. Eu acho que negociação é importante, não só pelo conhecimento de negociação, Uhum. mas também para entender como a pessoa pensa, né? Eu acho que você, Hum. se aprofundando em teoria de negociação, você consegue meio que fazer uma leitura melhor da outra pessoa. E é importante para você, tanto para resolver um assunto jurídico, para se posicionar, para posicionar a empresa, tanto para estabelecer uma relação pessoal, né, de mais longo prazo, uma relação pessoal mais sólida Uhum. dentro da empresa ou com o cliente. Eu acho que é super importante isso. Internacionalização, né? Eu acho que é importante. Eu não tive uma experiência nem acadêmica nem profissional internacional cedo na minha carreira, foi Uhum. depois. Mas eu acho que quanto mais cedo a pessoa tem, melhor, né, Uhum. para Acho que abre a ajudar. visão. Uma abrangência maior, uma capacidade maior de lidar com diferentes culturas, idiomas, né, perfis de Aham. pessoas, eu acho que é importante. Ter muita paciência também, eu acho que é importante, né? Porque Paciência. as carreiras são exceções, as carreiras que são rápidas, né? É, As carreiras jurídicas, na maioria, são como a maioria das carreiras, lenta e sim. gradual, como eu disse, né? E você vai cumprindo passos, né? Uhum. Eu acho que eu faço comparação com o jogador de futebol da base, né? O Aham. técnico profissional vai colocando de vez em quando, né? Ele vai entrando em jogos mais importantes Verdade. e depois ele Aos vira titular, poucos, né? E a gente depois ele tem. vem para o nosso time. e a- Mas, mas tem o risco de queimar o jogador se ele Não, entrar. teve muito jogador que até já estava maturado no profissional. Foi pra Europa, por exemplo, e não Sim. deu certo. E por que isso não pode Foi, acontecer com um advogado ou com outra carreira mais tradicional? com A pessoa é certeza. posta numa uma posição de gestão muito cedo e se queima, né? Uhum. Sem a maturidade profissional e pessoal também para lidar, para gerenciar pessoas. Você está com a vida das pessoas ali, não é como um médico, mas você está com a vida Uhum. das pessoas ali, o destino das pessoas na mão, É né? verdade. E desse ponto que você falou agora, da questão da gestão e tal, teve uma virada de chave aí na sua carreira. Um momento que você talvez não tinha esse plano bem estruturado de querer ser um advogado ali, corporativo, jurídico, mas que em algum momento isso começa, de fato, virar uma possibilidade concreta, começa a acontecer e você começa a ir subindo degraus ali na liderança, até alcançando cargos mais relevantes dentro da organização Sim, como um todo. E a faculdade de Direito não prepara a gente para gestão, não prepara não. a gente para nada, senão ali para o que tá na lei. Quando isso começou a acontecer, qual que foi a sua sensação assim, pô, cara, eu tô com esse desafio aqui, não sei como resolver, vou ter que me especializar, vou ter que procurar curso disso. Isso aconteceu mediante a necessidade ou você conseguiu ter um tempo de se preparar antes? Não. Quando eu fui promovido para o primeiro cargo de gestão, realmente, eu era bem novo, eu tinha 32 anos, né? E eu entrei num comitê, era na Singenta, né? Uhum. Em que eu era, acho que, 10 anos mais novo que o diretor mais novo, né? Nossa. Então era bem inexperiente, né? Uhum. Eu era respeitado porque todo mundo via que tinha potencial e que eu tinha um Aham. histórico ali de entregas ali na empresa, né? Mas eu comecei a gerir advogados com mesma experiência que eu, até mais experientes que eu, né? Hum. Então
eu fiquei, eu não me sentia, hoje eu vejo que eu era muito inexperiente, né? Aham. Na época eu não me sentia. E a Syngenta tinha uma coisa que eu acho que é das empresas que eu trabalhei, uma das melhores, em treinamento, né? Então a gente tinha Que muito legal. treinamento de liderança, até de marketing e finanças para mim, né? Para não financeiros, e treinamentos presenciais de uma semana. Eram treinamentos muito, muito profundos. Treinamento de verdade, não é De igual esse de hoje em liderança. dia que a gente Não, vê por aí. não. Que... De liderança situacional, né? De você saber tratar cada subordinado de acordo com o momento dele de carreira, de acordo com o momento Caramba. dele naquela posição. Né? Foram conhecimentos Legal. teóricos mesmo. Aham. E eu era muito aplicado, porque eu via que aquilo era importante para mim. Né? Aham. Naquela posição, aquilo naquele momento era o mais importante para mim. Então, eu voltava com lição de casa mesmo, dos cursos Se de uma debruçou semana. ali, foi pra cima mesmo. Né? Então, óbvio que eu demorei para me desenvolver nisso, mas eu procurei me desenvolver muito nisso, porque a coisa mais óbvia é você tratar a sua equipe de acordo com como você quer ser tratado. Né? E não, cada um tem um jeito de ser motivado, cada um tem uma prioridade, cada um tem um perfil, um histórico. Né? Isso deve ser observado. É muito difícil isso, mas deve ser observado. E eu tive líderes muito fortes, inspiradores também. Acho que isso faz uma diferença muito, na carreira, né? Muito, muito. Quando você tem alguém ali que se lida no dia a dia, eu também... Desde antes de ser gestor até agora há pouco tempo. Então, são pessoas tão inspiradoras e personalidade tão forte que te ajudam tanto que você se pega, às vezes, reproduzindo comportamento, forma de pensar, jeito de agir dele, né? Ou dela. É o Ctrl-C, Ctrl-V, né? É impressionante. Então, impressionante. Principalmente quando mais novo, eu não achava ruim, né? Eu achava que aquela pessoa estava me inspirando mesmo para eu ser melhor, para eu atingir coisas melhores, tanto tecnicamente como em termos de liderança e de gestão. Isso é uma referência boa, né? Não tem como. Claro. Obviamente que todo mundo tem seu ponto ali que não é tão bom, que a gente precisa sempre saber conseguir filtrar isso, mas no saldo final, sempre é positivo, de gestor, né? você tem que aproveitar a parte boa, né? E eu acho que assim, estando dentro de uma organização, até questão de você ter exemplos de outras áreas que não jurídicas, porque há uma tendência, não sei se você concorda, mas de que os profissionais da área jurídica que ocupam cargo de gestão, eles tendem a ser parecidos em alguns aspectos. O que é muito diferente, por exemplo, quando você vai para áreas, para o marketing, para o financeiro. Então, acho que quando você está dentro de uma organização e você consegue beber dessas outras fontes, isso vai te moldando também a ser um profissional diferente. Sem dúvida. Né? De conseguir passar ali por situações e por áreas que talvez, sem essas experiências, não conseguiria ter passado. Desses líderes impactantes que eu te falo, que eu me referi agora, pelo menos 2 ou 3, metade deles não são advogados. Né? Então, é com quem a gente tinha eu tinha muita atuação. Né? Legal. E uma parceria muito forte no dia a dia. Né? Uma independência. São mentores mesmo, né? Mentores. São mentores da vida que a gente leva, assim. Alguns voluntários, alguns involuntários. É verdade. E é engraçado que às vezes a pessoa não tem essa consciência, né? Por exemplo, hoje você deve ser essa figura para muitos profissionais. Não sei. E às vezes não tem essa noção da referência. E é uma responsabilidade muito grande, né? A gente não tem noção do impacto que a gente causa na vida de outras pessoas. Né? É verdade. Não só líderes, mas qualquer pessoa. É verdade. E no dia a dia, né? Porque a gente está ali convivendo. Impacto positivo e negativo. Então a gente tem que cuidar muito para que seja positivo sempre. É verdade. E aí, beleza. Você estava numa situação de progressão, até que para mim vem talvez o maior desafio da sua carreira, que é você sair da parte de Brasil e ir para as Américas. Então a gente está falando aí de uma mudança de cultura, de fuso, de tudo, né? Como que foi isso, esse convite para chegar até você? E como que é esse desafio hoje? Porque eu penso que assim, já é um desafio a gente às vezes fazer gestão de um time com gerações diferentes, né? Hoje, falando, a gente vai sempre chover numa olhada aqui falando direito, porque a caixinha que a gente tá, mas você tem estagiário que tem uma visão de mundo totalmente diferente do que a gente tem, como você tem profissionais que eles estão atuando, bem mais velhos, com uma outra visão de novo, e a gente faz essa ponte, né? Essas gerações todas. Como que é isso a nível Américas?
Então, eu na primeira posição de liderança foi na Syngenta, que eu era diretor jurídico Brasil. Uhum. Né? Aí eu saí para ir para a MSD, que era uma posição América Latina. Então o escopo já aumentou um pouco, né? E eu comecei a primeiro gerenciar assuntos jurídicos, depois gerenciar uma equipe em vários países da América Latina. Então, México, Argentina, Colômbia, era a América Latina toda, a operação era bem espalhada. Okay. Então já foi um escopo, um aumento de escopo, Entendi. mas a diferença cultural entre o Brasil e os países da América Latina não é tão acentuada assim. Né? Aí eu entrei na Rimini Street, que era uma empresa que eu era responsável pela América Latina só, né? Com uma equipe muito menor do que nas empresas anteriores. Então eu vinha gerenciando o jurídico ali, e a minha promoção para Américas foi um fato muito curioso e decorreu de um fato muito triste, né? Foi uma forma muito ruim, porque eu estava nessa posição com a América Latina, como eu te disse, tinha experiência anterior com equipes maiores, e o meu par, o VP de jurídico da América do Norte, faleceu no começo de 2022, Caramba. de uma forma totalmente inesperada. E era uma pessoa que todo mundo gostava, que me ajudava muito, né, principalmente na minha adaptação na empresa no começo. Uma pessoa extraordinária. E ele faleceu de repente, né, no começo de 2022. Sabendo que eu já tinha gerenciado equipes maiores internacionais, na América Latina, e vendo que eu estava ali, em termos de gestão e liderança, o meu dia a dia era menos desafiador do que tinha sido. Né? Eu estava com uma gestão de assuntos jurídicos desafiadora, mas em termos de gestão e liderança nem tanto, gestão de pessoas. Né? Então, eu recebi o convite do CEO para assumir Américas nessa situação. Né? E aí, acho que, não sei, o desafio ali foi a questão cultural, né? A diferença entre o brasileiro e o americano é muito mais acentuada do que entre o brasileiro e o latino-americano. É isso que eu ia te perguntar. Que dessa primeira diferença, quando você sai do Brasil e vai para a América Latina, você sentiu uma diferença, mas do judiciário, assim, dessas questões burocráticas. Há uma diferença muito grande, porque assim, a gente sabe que Brasil, quando você coloca no gráfico lá, a judicialização no Brasil, os outros países nem aparecem, né? Nem aparece. De tanta coisa que tem aqui. Na América Latina não aparece. Não aparece. E aí quando você tira isso, como que eu falo isso sem parecer que... A gente causa muito problema aqui no Brasil, que vai para o judiciário, diferente dos outros países? Sim, muito. Uma das empresas que eu trabalhei antes, a gente tinha um relatório de contencioso que a gente mandava trimestralmente para a matriz. Um dia eu mandava todo mês, todo trimestre. Um dia eu fui para a matriz e fiz uma reunião com o Head de Litigation Global. E ele me mostrou uma pasta assim, desse tamanho. Isso é Brasil. E uma pasta de 1/5 era o resto do mundo. O resto do mundo? O resto do mundo inteiro. Então, era uma página para o processo ali, né? Judicial. Nossa. Tudo bem que a empresa foi comprando empresas no Brasil, mas mesmo assim, não justifica a diferença, né? Entre a América Latina é muito, muito menos. Então é mais complexo para alguém da América Latina, de algum outro país da América Latina, cuidar do Brasil, se adaptar à nossa realidade aqui, do que talvez a gente aqui se adaptar a uma realidade de lá. Porque como a gente já está acostumado com um cenário, pelo que você está me dizendo, né? Um cenário que é muito caótico, eu imagino que se alguém de algum outro país vem para tomar conta Brasil, se depara com uma situação aqui que a pessoa... Eu creio que sim. No contencioso, eu creio que sim. Né? E numa atividade empresarial, eu não sei. Eu acho que não. Eu tenho até um exemplo. Quando eu saí da Syngenta e fui para a MSD, quem me sucedeu no meu cargo foi um colombiano, José Murillo, que trabalhava comigo na Syngenta e me sucedeu. E ele está na empresa até hoje, então eu não sei se tem a diferença. Mas no contencioso, certamente, o volume é muito maior, o ambiente é muito mais litigioso, né? Questões trabalhistas que tem menos em outros países, então acho que sim. Mas no contexto empresarial, não. E na mudança para Américas, eu acho que quando eu comecei a gerenciar os Estados Unidos também, né, eu passei de 5%, eu passei de representar o suporte jurídico para 5% do faturamento mundial para 55%, que era a diferença entre a América Latina e as Américas. Né? Então, o desafio ali foi em termos de liderança e de interação com os clientes internos, né? Porque eu tinha muita interação
sempre tive com headquarters em empresas, então, advogados executivos europeus, americanos, da América Latina, mas nunca como o gestor da equipe jurídica ou como o O principal responsável pelo responsável. suporte jurídico a eles, né? Aham. E a equipe estava com membros faltando, advogados faltando, então a gente teve que reconstruir a equipe Aham. em conjunto com a própria equipe, né? Reconstruímos, contratamos vários advogados, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil também, Aham. mas principalmente nos Estados Unidos, e são advogados que estão até hoje, né? Faz Ah, que mais de 4 legal. anos já que a equipe foi formada, estão até hoje uma equipe maravilhosa, não só profissionalmente, mas na interação, entrosamento entre Uhum. eles, E 4 anos e com a mesma pessoas equipe, incríveis também, madura, né? todos. Então, Madura. todos têm um conhecimento incrível da empresa, todos os advogados Legal. dos Estados Unidos. Então, foi uma jornada maravilhosa, né, que começou meio aos trancos e barrancos né, me jogaram lá, mas Aham. eu tinha a experiência necessária e Legal. tinha equipe, né? Tinha recursos da empresa que Aham. me propiciaram contratar pessoas boas, e os advogados americanos são espetaculares, super, super Você acha que bem tem muita formados, né? diferença na formação técnica de um advogado lá dos Estados Unidos para o pessoal aqui? Acho que volta no que a gente falou de estagiar no início, né? Para mim Hum, foi bom, mas eu vejo que eu poderia ser melhor se eu tivesse tido uma base teórica maior, né? entendi. Então, eu acho que eles têm eles não sei, não me consta que haja estágios assim como a gente tem aqui Uhum. lá. Então, eles têm uma base teórica, um tempo de estudo maior, Mais dedicado mais para aquilo, dedicado, né? menos na prática, né? Aham. A gente, óbvio, uma pessoa de 25 anos brasileira vai ter muito mais prática do que nos Estados Unidos. Mas eu acho que Hum, no longo prazo talvez se compense isso com o conhecimento jurídico maior, né? sim. Eu vejo que eles têm uma questão também de especialização maior do que nós, né? Hum. Não vejo tanto, deve haver, né? Pessoas mais experientes, mas a questão de generalista, eu acho que no Brasil tem mais, né? Ah, entendi. Então, me parece que lá eles tendem a ter já uma Sim. especialização. Eu sei que eu vou fazer a graduação e eu vou correr aqui para uma especialização de uma determinada área Eu acho que o de executivo ou o negócio. profissional, o jurídico ou não, né? Quanto mais, lógico que tem diferenças culturais de comportamento entre, Uhum. por exemplo, aqui a gente está falando de brasileiros e americanos, né? Aham. Mas quanto mais internacional, quanto mais globalizada a experiência do executivo, seja ele de que país, eu acho que essas diferenças são menos importantes, porque Hum, os executivos vão tendo uma experiência, uma adaptabilidade maior, e acho que as diferenças culturais importam menos entendi. do que, né, do que Aham. uma Saber melhor pessoa que como não tem lidar, né? isso, Eu acho que vai muito do que você falou de respeitar cada liderado. isso. Entender qual que é o momento, qual que é a cultura, como que funciona, né? Em termos de comunicação também acho que tem diferenças, né? O americano tem uma comunicação muito clara, sem rodeios, né? Direta, Hum, e o brasileiro é mais diplomático, né? Mas ah, isso é tem interessante, hein? medo, medo não é medo, mas evita, acho que a gente Conflito, evita o confronto direto, né? mas da boa vizinhança, de... E pro E jurídico, que dentro de uma companhia, às vezes, é aquele... É quem vai, não necessariamente, mas ter que falar não, sim, ou ter que trazer algum eu outro acho que a tema para comunicação ser clara é essencial, né? discutido. Essencial. É. E não sei, eu acho que o brasileiro, talvez por essa capacidade ou essa característica de ter a comunicação não tão clara quanto não tão direta, né? Desenvolve uma sensibilidade mais aguçada para perceber nuances não falados na comunicação, né? Que o Ah, americano não tem necessidade de ter, porque ele aham, tem a comunicação direta, né? entendi. Então, eu acho que, não sei se é um conselho, nem sei se seria isso, mas Aham, se o brasileiro conseguir aliar as duas coisas, ter uma comunicação clara, direta, né, sem rodeios, ele já tem a sensibilidade. Estou falando em geral, né? Lógico aham, que tem, aham, tem, aham, tem brasileiros que não se parecem com o que eu estou falando, nem americanos também não. aham. Mas se ele conseguir ter uma comunicação mais clara e, ao mesmo tempo, manter a sensibilidade para detectar, né? Para detectar Melhor dos essas dois nuances, eu acho que mundos. seria o melhor dos Melhor dois dos dois mundos. mundos. Caramba, isso é interessante, porque eu estava conversando há 2 semanas atrás com um cliente nosso,
que eles são aqui do Brasil, mas a gestão da empresa fica nos Estados Unidos. E aí, mensalmente, trimestralmente, eles vêm para cá pra gente fazer uma reunião, falar sobre o negócio, como que estão as coisas. E aí, numa das conversas apartadas que a gente teve, ele me disse que das pessoas que ele conversa lá, que trabalham em empresas, 90% dos cargos de gestão, e aí eu tô falando fora jurídico, inclui-se o jurídico, Sim. mas não só o jurídico, são ocupados por brasileiros. E eu falei, cara, Curioso. mas você sabe se tem alguma justificativa e tal? Ele falou assim, cara, o que a gente vê muito do brasileiro lá fora é que o brasileiro vai pra cima. Sim. Ele não tem ali meio aquele corpo mole pra se fazer, ou, não, isso Sim. tem dificuldade. Acho que a gente até conversou um pouco É, sobre isso, né? eu acho que o brasileiro tem algumas características positivas, né? Flexibilidade, criatividade. Eu acho que estabelece relações humanas mesmo mais sólidas ou Uhum. sólidas, né? Tanto pessoais como principalmente profissionais no ambiente de trabalho, né? Mas, por outro lado, o americano é mais disciplinado, em geral, né? Aham. Tem toma decisões de forma mais racional, eu acho, né? Eu observo isso. Se a gente falar do nosso judiciário, Não, tem com prioridades certeza. claras, né? Acho que as prioridades, É. eles têm uma clareza de prioridades. Uhum. Eu acho que seria o mundo ideal seria ter as duas nacionalidades as Pacote qualidades das perfeito, duas, né? né? Pega o que é bom aqui, o que é bom ali. Mas sim, os executivos brasileiros, acho que até pela questão de instabilidade do país, né? Não Aham, só brasileiros, argentinos também, né? aham. Eu acho que a gente desenvolve ao longo dos anos uma adaptabilidade maior, uma Um, resiliência, né? um se vira, né? Né? Um jeito de se virar. Antigamente, décadas atrás, tinha inflação muito alta. Eu acho que, não sei, eu era uma criança, adolescente na época, mas o pessoal de finanças brasileiro deveria ser fantástico. É Como os verdade. argentinos há pouco tempo também eram, porque eles tinham que lidar com um ambiente totalmente desfavorável, né? Volátil, né? Volátil e Tem que mudava todo. dia a dia, né? É verdade. Isso faz o profissional ter que ser mais maleável Sim. mesmo, né? Esse fato de mudar todo dia aqui, né, dizem até o passado é incerto, né? É verdade. Então é duro explicar pro estrangeiro, mas a gente acho que adquire uma capacidade de navegar, né, muito grande, né? É Uma verdade. adaptabilidade a diferentes cenários. Diferente, diferente mesmo. E hoje, nessa posição que você tá, desse contexto todo, o que você vê que é o maior desafio, assim, que você enfrenta? Acho que o papel do jurídico, acho que basicamente, simplificando bem, né, Uhum. seria a minimização de risco, né? Então, cuidar da saúde jurídica, financeira e reputacional da empresa. Acho que esse seria o papel do jurídico na questão defensiva, seria, se a gente Aham. fizesse uma analogia, né, com o jogo. E na questão ofensiva seria ter uma parceria com as áreas de negócio que ajude a empresa a capturar oportunidades de uma forma segura, né? Então, Hum, acho que é um misto de os dois comportamentos têm que ser simultâneos, né? uhum. Então você tem a questão de minimização de risco e a questão de ajudar a empresa a crescer. Acho que o jurídico tem um papel importante nisso, né? Isso é legal, porque não é o que a gente tinha, né? Não. Como uma posição de um jurídico, assim, de uma companhia, ter esse papel proativo É. também de ajudar a companhia a crescer. E traduzir também, né? Traduzir a, a, a linguagem jurídica, ou os conceitos jurídicos, ou um estudo jurídico de forma palatável para as áreas de negócio, Uhum. de forma compreensível, ao mesmo tempo correta e completa, né? Sim. E fazer a tradução do outro lado. Então, trazer as prioridades e até conceitos de negócio para o jurídico. Então, para resolver um problema, para um escritório externo, porque você está muito mais bem localizado do que o escritório externo para saber como é que é aquilo, Aham. e até uma reunião mais técnica, né? Sim. Você tem que Tá municiar os preparado, dois lados e você tem que ter esse conhecimento, essa tradução eterna, né? com certeza. E De ida e até volta. puxando esse gancho que você falou de tradução, né? Inteligência artificial tá aí. Sim.
E aí, quando a gente fala de questão de tradução, é complicado, né? Porque essa é uma das primeiras, acho que uma das primeiras atividades que a inteligência artificial, assim, atropelou. Eu não falo muito só de como é hoje, mas da perspectiva para os próximos anos, né? Sim. E falando do jurídico, a gente tem algumas empresas hoje, tem a Care Business, tem Tela, tem o pessoal da Enter, que ficou bem agora, né? Bem famosa no mercado, que são empresas que já vêm com uma solução jurídica embutida ali com uma inteligência artificial e que vem assim, perdão da palavra, mas esmagando aquela gama de atividade que o advogado fazia ali de forma repetitiva ou que minimamente precisava ali talvez de uma mão de obra não tão específica, Uhum. especialista para ser feita, e essas empresas vêm derrubando o mercado aí, alcançando muito espaço, porque tem demanda, né? Sim. A gente tem essa demanda. Como que você acha que vai ficar o futuro? E aí o futuro eu falo até de um futuro breve, 3, próximos 5 anos, para o jurídico. Você acha que vai revolucionar mesmo? Porque eu vejo muita gente falando que, ah, não, a IA não vai tirar o trabalho do advogado. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que a gente está numa fase de que a gente não tinha calculadora, todo mundo fazia cálculo de cabeça, e aí inventaram a calculadora. Sim. Quem só sabia fazer cálculo de cabeça e não sabia fazer nada com esse cálculo, agora está meio perdido, porque a calculadora está aí, ela faz o cálculo. Sim. Uma ferramenta. A IA vem aí para isso. Mas eu acho que a gente tende a ter sim uma substituição massiva de trabalhos realizados por advogados feitos por uma inteligência artificial. Eu acho que saindo, você fez a analogia com a calculadora, né? Então voltando um pouco para a tecnologia, não só IA, né? Uhum. Acho que o objetivo de toda a tecnologia até hoje foi liberar o advogado de tarefas operacionais, né? Para que ele possa focar em atividades mais desafiantes intelectualmente, mais Uhum. estratégicas e que, no caso de uma empresa, tragam valor, adicionem valor para a empresa, né? Aham. E para o escritório também. Então, acho que essa seria a base. Então, até hoje, tudo que vinha era bem-vindo. Então, gestão de sistema de gestão e agora a IA também, né? Eu acho que o que me preocupa mais é a formação de jovens advogados no futuro, Hum. porque um estágio nada mais é do que uma progressão em que você vai realizando tarefas mais complexas dia a dia, né? Uhum. Até o ponto que você está treinado. Simplificando bem, seria isso. Uhum. Se a IA, se a gente assumir que a IA já faz as tarefas mais simples, e às vezes nem tão simples, né? É. Melhor que o ser humano e mais rápido, como que vai ser o estágio no futuro? Como vai ser o início de carreira de um advogado? Sendo que a gente precisa continuar tendo o pipeline aí de Sim. líderes jurídicos do futuro, né? Advogados, grandes advogados. Como que vai ser isso? Não tem a fase do treinamento mais. Porque as gerações anteriores vão se aposentar, vão falecer e vai precisar vir uma Sim. outra geração, né? Então, o que eu vejo poucos advogados atingindo posições de liderança mais cedo, menos preparados e menos maduros para aquela posição, Hum. porque vai precisar chegar antes, né? E Entendi. eu vejo também o papel do advogado diferente, né? Menos um advogado clássico no futuro, Uhum. já que vai ter IA e outras ferramentas que a gente nem imagina. Eu acho que a gente não está É usando verdade. nem uma ínfima parte do potencial da IA, Uhum. né? E olha que eu uso até bastante no dia a dia, mas não devo usar nem 1% do potencial dela. Uhum. Os advogados vão virar uma espécie de um gestor de tema jurídico para fazer a ponte com o que a empresa precisa, com o cliente precisa. Uhum. Talvez não vai ser aquele advogado clássico que a gente está acostumado a ver, Entendi. Vai né? virar commodity, né? Vai virar commodity Acho e que é. acho que algumas áreas do direito mais que outras, né? Aham. Em que os assuntos se repetem mais. Eu estava conversando há poucos dias com um amigo meu, Marcelo, e a conclusão foi, talvez, falando de contencioso, né? Aham. Talvez direito criminal, família, sejam os menos impactados. Faz sentido. Porque são matérias, assuntos que não se repetem tanto, né? Uhum. Agora, trabalhista, algumas partes de direito civil, Consumidor. consumidor, talvez seja pouca variação, Uhum. né?
talvez o papel do advogado e o número de advogados necessários para aquilo talvez diminua. Aham. E pode ser que daqui a 5 anos a gente veja tudo isso aqui e ache uma besteira. É verdade. Mas Nunca vai ficar a gente tem que gravado. projetar, né? É. Tem que projetar o futuro. Né? É. E até porque, assim, a advocacia, a barrigada é longa, né? Então, assim, desde quando entra na faculdade, são 5 anos. E é o que a gente conversou, você sai 5 anos, mas você precisa complementar essa graduação. E aí, para você começar ali de fato, começar a se estabelecer no mercado, talvez a gente fale aí de 12 anos. Sim. Você acha que para uma pessoa que está saindo do colegial hoje, saindo do colegial, Thiago, tô pensando em fazer direito, acabei de me formar no colegial, e aí? O que você falaria para essa Eu acho que tem muito a ver com o que eu falei antes também já, né? Estudar muita teoria, né? Uhum. Eu acho que vai ser importante porque a concorrência vai ser cada vez mais dura, Uhum. vai ter cada vez mais advogados capacitados e pessoas que sabem usar a tecnologia também. Então, investir naquelas áreas que eu falei, né? Internacionalização, Uhum. negociação para conhecer os perfis, né? Outras coisas. A paciência, que eu sempre Essa aí não tem digo, curso, né? né? Não tem como, né? Essa A daí. progressão é lenta e gradual, a Aham. gente tem que ter paciência para ir galgando os degraus. E eu acho que automotivação é algo importantíssimo, né? Eu não estou falando nada jurídico aqui, né? São habilidades que a gente tem que adquirir, e talvez a maturidade ajude isso, mas a automotivação é importante, porque não é sempre que a gente gosta do que a gente está fazendo, né? Que a gente gosta do que a gente está vivendo ali numa empresa ou num escritório, a gente tem que se automotivar. Eu tive uma gestora que falava na Eurofarma, Maria Laura Gravioli. Ela falava assim, em primeiro lugar, eu trabalho para mim, né? Então, não interessa se a empresa está bem, está reconhecendo ou não. Uhum. A primeira pessoa que ela deve satisfação é ela Eu mesma para fazer falo um isso trabalho de também. qualidade. Então, ela falava isso. Às vezes, quando eu falava, não, isso aqui não precisa, ou fazia alguma crítica, era bem jovem, ela falava, não, trabalho para mim, eu devo satisfação para mim, eu me cobro, né? Então, manter essa automotivação é importante. E no papel de gestor, muito mais. Uhum. Porque a gente não tem o direito de não estar motivado. Sim. Porque a gente lida com, como eu disse no começo, né? Outras pessoas, outras famílias. E então tem pessoas que dependem da nossa. Quanto mais alto o nível da pessoa, mais pessoas dependem do que você faz, do que a empresa faz. Uhum. E cada um tem uma contribuição decisiva nisso. Então, quanto mais alta a pessoa sobe, mais paciência e mais motivação ela tem que ter e se automotivar para que seja possível manter essa performance alta e a equipe, né? Sim. Não dá pra ter dia ruim, né? Não. Falo que um Não. líder não tem como ele ter um Não. dia ruim. Não pode. Só dia bom, porque se você tá desmotivado, você chega desmotivado, você tem um time pra liderar, você desmotivou o time. É isso mesmo. Ele não Tem tem o que estar direito sempre ali, de fazer isso. Aí você falou num ponto que parei pra pensar agora, paciência. E é engraçado, porque no mundo que a gente tá hoje, a gente vive o oposto disso. A gente estava até conversando antes de entrar aqui sobre o futuro do futebol, né? Que é um jogo muito longo e as pessoas estão cada vez mais perdendo interesse de ver coisas tão longas. E aí quando você fala em paciência, me trouxe isso, de que vai ser um desafio mesmo, porque no mundo em que um vídeo de 20 segundos, pra mim, já é muita coisa, Isso. como que a gente vai treinando, né? Essa sociedade, eu acho que não é nem só sobre um profissional, né? É uma sociedade a ser mais paciente. E normalmente, se a gente olhar para a carreira da maioria das pessoas, a pessoa é promovida depois que ela já está pronta, já está exercendo aquele cargo na prática, Aham. ou está muito perto de estar nesse estágio, né? Então, a pessoa, a ansiedade para conseguir cargos antes é contraproducente para ela, porque normalmente o reconhecimento vem depois. Então, não assumir isso vai causar uma frustração na pessoa. Sim. Uma frustração em cadeia, porque são várias, né? Frustrações em cadeia. Porque a gente tem normalmente estar preparado, a gente já é reconhecido por algo que a gente já faz, né? Raras vezes que eu fui promovido. É verdade. Essa de Américas foi uma exceção, né? Eu fazia uma coisa e fui fazer a mesma coisa, mas num ambiente muito maior. Mas 95% do que precisava você já tinha ali, normalmente né? alguém falou, ele já faz isso, então dá o cargo.
Aham, Né? é Mas já estava verdade. fazendo isso. E tudo bem, né? Claro que você não gostaria de estar melhor, de estar ganhando mais, tal. Mas a vida é assim, você vai tendo merecimento, né, Aham. ao longo da carreira. Então, eu acho que é um paradoxo mesmo que você falou, né? Tempos cada vez mais intensos Isso, é. e uma necessidade cada vez maior, competição cada vez maior, que vai ocasionar em carreiras tradicionais uma necessidade de haver paciência, que é antagônico, né? E a gente, pelo que eu cheguei na conclusão aqui, a gente vai ter uma fatia menor do mercado para ser disputada por profissionais mais qualificados. Parece que sim. Já que a gente vai falar de atividades mais complexas, em que a IA não vai conseguir executar com satisfação, até que vale a pena, né, ser 100% realizada por IA. Então a gente vai precisar dos advogados de um resumo, prontos mais rápidos, com uma formação Mais abrangente, mais mais variada, abrangente mais diversificada, né? de outras áreas até, né, de negócio, não só do direito. Uhum. A gente vai precisar desse profissional mais resiliente, mais paciente e acho que principalmente mais pronto a se adaptar a essas novas mudanças que vão Exatamente. acontecer, né? Eu acho que dos próximos 10 anos aí, a gente tem uma mudança É, e a preocupação com a IA que radical. você falou é em questão, a questão técnica, né? Sim, Mas a conexão disso com outras matérias, por enquanto, o por ser humano que enquanto é. faz. E é É. aí que o papel do advogado, que eu acho que é o advogado do futuro, né? Que é a habilidade de comunicação, né? Que é o que você Comunicação, falou muito conexão, bem, né? De que é da diferentes pontos. negociação, de entender, de fazer com que duas partes, aí partes do negócio, partes, pessoas, consigam de fato se encaixar ali, né? Sim. Eu tive uma consulta médica esses dias, em que um médico que acompanha a minha família, que ele disse que ele tem um filho pequeno e ele disse que não queria que esse filho seguisse a medicina, porque para ele, daqui a um tempo, não vai ter médico que saiba mais do que uma inteligência artificial. E eu falei, nossa, ouvindo isso dele, eu já logo pensei, então, no advogado, já que a gente está falando de questões, né, que são Uhum. análise de informações, resultados de exame, por exemplo. Dificilmente você vai ter uma pessoa que consiga, de fato, disputar a quantidade de informação que uma inteligência artificial tenha. É, eu sou menos pessimista em relação a isso. Não sei. Um subordinado meu me definiu uma vez como irritantemente otimista, né? Então eu tendo a ser otimista, né? Mas Aham. não acho que vai ser tão catastrófico assim. Tão agressivo, Acho que né? as carreiras tradicionais vão continuar existindo. Até eu já vi médicos falando disso, Aham. exatamente o que você falou, que não gostariam que o filho fizesse medicina. Eu discordo, né? Até o direito, temos razão para se preocupar, para nos preocuparmos, né, com tanta instabilidade, mas eu vejo que no longo prazo eu acho que Relações são humanas carreiras, continuam, né? claro, e são carreiras consagradas há décadas ou séculos. Então não Verdade. vejo risco de acabar acho que vão continuar sendo importantes, e relevantes e boas carreiras. Sim, Sempre que me acho que tem perguntam essa. se faz direito ou não, eu incentivo. Do objetivo da pessoa, né? Sim, Talvez se ela pense assim, eu faço direito porque eu quero ser advogado de um escritório. Mas o que você quer fazer com o direito, sim. E é né? uma carreira que Abre leque, abre bastante, né? abre Acho que bastante. tem É, carreiras tipo economia e direito, acho que são as matérias básicas deveriam ser para todos. é Ter uma verdade, noção das duas carreiras, acho que é importante para todo mundo. é verdade. Eu acho que talvez uma das coisas que pese pro direito é que o direito em si, ele já demora para acompanhar a sociedade, né? Sim, A gente vê sempre atrás. sempre atrás, sempre atrás. E aí, quando a gente fala de uma sociedade que começa a avançar mais rápido, esse lapso fica maior ainda. Porque a sociedade está aqui, ó, cada vez evoluindo mais rápido, as coisas mudando cada vez mais rápido, e a gente tentando correr atrás do prejuízo aqui com o direito. Eu não acho que é errado estar atrás, porque a sociedade evolui Tem e como prever, né? o direito tem que ser algo mais tradicional que vai regulando. Mas o problema é que a mudança está muito intensa agora, né? Muito É. rápida. Então, mais do que foi antigamente. Então, dá a impressão ainda maior de que o direito está atrasado, mas não vejo assim também. Engenharia de prompt há 7 meses, um ano atrás, era a profissão do futuro. Engenheiro de prompt de AI. Aí veio o ChatGPT,
atualização, pronto, não precisa mais fazer o prompt, eu vou fazer para você. Você Então, fala, pô, por isso que eu acredito nas carreiras é tradicionais. verdade, faz sentido. Se provou pelo tempo, né? Sim. Acho que tudo que se Óbvio, prova pelo tem tempo carreiras novas que vão são boas surgir. e que são uma ascensão meteórica, até porque não existem pessoas mais velhas nelas, porque são novas. Mas a proporção de pessoas e a Sim. chance de uma pessoa numa carreira tradicional ter uma carreira de sucesso é maior do que numa carreira menos tradicional. O histórico, né, Claro. demonstra esse resultado. Maravilha, a gente tá chegando no final. Muito bom. Thiago, te agradecer Excelente, Alan. muito pelo tempo. Eu sei que é muito Eu que corrido, agradeço. então para mim foi um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente também conseguiu tirar insights valiosíssimos, que se fala muito pouco, né, desse tipo de conteúdo. E se você quiser deixar mais uma mensagem para o pessoal, para esse jovem que está entrando no mercado agora, que a gente sabe que é uma fase muito difícil, né? Como você falou, com 17 anos, eu também entrei com 17 anos ali começando ali a faculdade. A gente sabe que é um momento de muita decisão. Sim. Então, se você quiser fechar aí com uma última dica. Eu acho que seria isso, né? Seria a questão do conhecimento jurídico, alguém que vai fazer direito, né? A questão do conhecimento jurídico, algumas matérias adjacentes, não jurídicas, que são importantes, tanto em termos de capacitação profissional, como em termos de soft skills também, né? E o que eu falei várias vezes, né? Paciência e motivação. Acho que isso é super importante para que haja uma carreira longeva e de sucesso. Excelente, perfeito. Obrigado, Thiago. Obrigado, bem. Esse foi o nosso 4º episódio do Visioncast. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no vídeo, compartilhem com quem vocês conhecem aí que está passando por esse desafio da carreira. Até o próximo.